Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aula de hoje eu tô aqui para gravar um vídeo especialmente para vocês, meus alunos aí do nono ano B do Dom Bosco Premium. Conforme eu anunciei, eu precisava gravar esses vídeos aí em função do nosso tempo, que é muito apertado, não é, nas aulas normais. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para gente fechar esse capítulo que tem como título Processo de Redemocratização. Nós estamos estudando a ditadura civil-militar no Brasil, não é? Eu falei para vocês que a ditadura teve 5 presidentes. Nós já estudamos no capítulo anterior os 3 primeiros, começando por Castelo Branco, depois Costa e Silva e por fim o governo Médici. E nesse capítulo nós já falamos um pouquinho dos governos de Ernesto Geisel e João Figueiredo. Então nós já falamos, né, do governo Geisel, como que o regime militar começa a ter a sua imagem desgastada a partir de escândalos como, por exemplo, da morte do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, né, como era conhecido. Falamos da questão econômica, toda a ressaca daquele falso milagre econômico, né, todos os problemas que ele apresentou, a abertura lenta, segura e gradual do regime militar. Já falamos sobre o fim do bipartidarismo, da revogação do AI-5, já fizemos uma problematização acerca também da lei da anistia, não é? Com todos os problemas que ela representou. Já falamos também da questão econômica e estávamos falando da sociedade. Então, nesse sentido, neste momento, os grupos de resistência contra o regime militar começam a se agigantar, começam a crescer. Então, eu falei para vocês da CUT, da questão dos sindicatos. E na aula de hoje, para a gente fechar essa questão, não é, da ditadura civil-militar no Brasil, eu quero falar de um movimento que foi determinante para entendermos os rumos que a ditadura ganhou no Brasil. Porque assim, conforme nós já discutimos, abertura lenta, segura e gradual. Nesse processo de abertura lenta, segura e gradual, o governo militar começou a trabalhar de que maneira ele iria sair. Então, quando o João Figueiredo tomou posse, ele ficou muito já estabelecido que não haveria um outro presidente militar e que aquele seria o último dos governos militares. Então, em 84, estávamos em 84, lembre-se disso, estávamos em 1984. Em 84 seria então o último ano do regime militar, porque no finalzinho de 84, início de 85, teríamos novas eleições. E aí é que tá. Por quê? Nós teríamos eleições, de fato não teríamos mais um governo militar, mas a discussão passou a ser de que maneira serão essas eleições. Você sabe que as eleições elas podem acontecer basicamente de duas formas. Nós temos as eleições chamadas de diretas e as eleições chamadas de indiretas. As eleições diretas são aquelas que todo mundo vai lá e vota. Todos os cidadãos vão lá e votam. Isso é eleição direta. E eleição indireta é quando não há voto. É quando, por exemplo, o parlamento vai lá e decide. Eleições de 84. O governo, então, diz o seguinte, o governo militar diz o seguinte, olha, teremos o fim do regime militar? Teremos. Como teremos novas eleições? Teremos. Porém, essas eleições ainda não serão eleições diretas. Elas vão ser eleições indiretas. Por que o regime fez isso? Porque o governo falou que ainda não seria o momento da população ir às ruas para votar, que na verdade esse governo deveria ser um governo de transição, ele não seria mais um governo militar, mas seria um governo eleito de forma indireta para se fazer uma nova constituição, para poder fazer uma transição e depois sim termos eleições diretas apenas no próximo turno, próximo pleito. A questão é que surgiu um movimento, e esse movimento ganhou as ruas do Brasil, milhares de pessoas indo às ruas,
e o movimento tinha o nome e a pauta bem definida. O movimento era Movimento das Diretas Já. O que era o Movimento das Diretas Já? Eles não queriam eleições indiretas naquele momento, eles queriam já as diretas, eles não queriam votar só daqui a 5 anos, só em 89. Eles queriam votar já, em 84. E esse movimento tomou tomou as ruas do Brasil, as pessoas saíram às ruas vestidas de verde e amarelo. Este movimento teve uma ampla adesão da sociedade de forma geral, teve até mesmo o apoio dos setores da mídia, que também se posicionaram a favor das eleições diretas. O povo estava há mais de 20 anos sem votar para presidente, surgiu uma euforia, e a questão da juventude. Quer dizer, em 84, a ditadura já existia desde 64, eram 20 anos. Portanto, você tem uma massa de cidadãos jovens, com seus 18, 19, 20 anos, aqui em 84, que nunca tinha votado na vida. E você tinha já cidadãos adultos com seus 40 anos, que a última vez que tinham votado tinha sido há mais de 20. Então você tem um período de 2 décadas, que é muito tempo, criou na população brasileira uma expectativa em torno daquele momento, quer dizer, diante da possibilidade de finalmente votar para presidente. Então, isso teve um apoio muito grande, uma massa de pessoas que foi às ruas para isso, né? Para isso foi proposta uma emenda, né, uma emenda constitucional. Essa emenda foi votada no Congresso, ela se chamava Emenda Dante de Oliveira, e essa emenda foi derrotada. Não deu certo. As pessoas queriam votar naquele momento, era a campanha pelas diretas já, mas não deu certo. Então o Congresso, por uma minoria, faltou pouco para essa emenda ser aprovada, né, para a gente ver o tamanho da mobilização que essa campanha tomou, mas não deu certo. Então, essa emenda foi derrotada. Não foi desta vez que o povo foi às ruas para votar, porque as eleições foram definidas que elas seriam indiretas, tá bom? Então foi uma derrota do movimento pelas diretas já, mas que é um movimento importante por ter criado uma onda, uma atmosfera nacional acerca deste sentido, tá bom? E aí nós vamos ter então neste momento, e aí alguns nomes vão ser lançados como presidentes, né? Como candidatos a presidente. Nós tínhamos os 2 grandes nomes que se lançaram nessa eleição, que foi indireta: Paulo Maluf, do PDS. Lembrando que o PDS vem da Arena, o ex-partido dos militares, né? Então Paulo Maluf, apoiado pelos militares, né, tudo mais, e o Tancredo Neves. Tancredo Neves, do PMDB. O PMDB que vem do MDB, aquele partido de oposição, né, na ditadura militar que a gente já estudou. O Tancredo Neves era um político já carimbado, uma personalidade política já conhecida do Brasil há muito tempo. O Tancredo Neves, ele é avô do Aécio Neves, atual político mineiro, né? Ele tinha sido ministro do Getúlio Vargas, lá na década de 50, tá? Tinha sido ministro do Getúlio. Ele também foi o primeiro-ministro do Brasil naquele momento, aquele breve intervalo onde o Brasil foi um parlamentarismo, lembra? Quando queriam impedir a posse do João Goulart, né? Quando o Jânio Quadros renunciou, e aí criaram por 2 anos, entre 61 a 63, o Brasil se tornou parlamentarista e ele foi um daqueles primeiros ministros. Então já era uma figura conhecida, ele ganha, isso representou uma vitória da oposição, e aí de fato nós temos o fim do regime militar com este governo de transição, tá? Só que o Tancredo Neves, ele ganhou, mas ele não governou. Ué, professor, como assim? Porque ele morreu um pouco depois, tá? Então, o Tancredo Neves já estava passando por um problema de saúde há algum tempo, precisou ser internado, ele ganhou, mas nem chegou a tomar posse, passou mal, foi internado, e aí, alguns meses depois da eleição, ele acabou falecendo, tá? E aí, quem assume, ele morreu no dia de Tiradentes, né? Dia 21 de abril, morre Tancredo. Alguns meses depois dessa vitória,
significativa nas eleições aqui do fim do regime militar. E quem assumiu foi o vice dele, e aí nós teremos esse governo de transição que vai ser liderado aí pelo José Sarney, uma outra personalidade política bastante conhecida que vem do Maranhão, né? E aí como foi esse governo Sarney, nós vamos ver aí depois, em outros momentos, tá bom? Daqui pro final do ano. Então aqui, gente, nós temos esse fim dramático, digamos assim, do regime militar. Fica o saldo desse capítulo, né? A questão dessa abertura lenta, segura e gradual, como o Geisel e o Figueiredo trabalharam isso. Então essa redemocratização ela foi sendo construída a passos de bebê, foi sendo engatinhada aí ao longo desses 11 anos de transição. Você vê que foi um período muito longo, se você considerar que a ditadura teve 21 anos. Então desses 21 anos, metade deles foi de abertura, né? Então foi metade, 50% aí da ditadura brasileira foi essa abertura, esse caminho para uma redemocratização que aconteceu aos pouquinhos. Nós já discutimos isso, né? E agora nós teremos aqui então um governo de transição entre o fim do regime militar, que se dá entre 84 e 85, e as novas eleições que vão se dar somente em 89, portanto depois do governo Sarney. Então, em outros momentos a gente vai estudar o governo Sarney e as outras eleições daí por diante que o Brasil viveu e vive este momento, que é o fim de uma era, né? Então, em 84 e 85 acaba a chamada ditadura civil-militar no Brasil e se inicia o que muitos chamam aí de Nova República. Então, quer dizer, depois da ditadura militar, aí então vem uma nova república, uma terceira república, uma nova república, né? Como queira chamar. Tá bom, gente? Então aqui nós finalizamos esse capítulo. Eu espero que você tenha gostado. Desejo a você bons estudos. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.